Não lembro sob o comando do Roger, de uma atuação tão ruim assim do Inter jogando no estádio Beira-Rio. O Inter foi completamente envolvido por um Vasco da Gama que é fraco, né, gente? O Vasco não virou o PSG do dia pra noite, né? Não pode ser. O Vasco que hoje fez um primeiro tempo contra o Inter é o mesmo Vasco que empatou com o Grêmio, que foi eliminado sem ganhar, tomou 4 do Independiente Del Valle, depois empatou em casa. Esse é o Vasco da Gama. Aliás, o Vasco da Gama é o Vasco da Gama do segundo tempo do jogo de hoje, que ficou lá atrás, respeitando o Inter que estava jogando dentro do estádio Beira-Rio. Não sei o que aconteceu no jogo. Acho que o Maurício tem razão. O Inter entrou achando que ia fazer o resultado, esperando de novo, né? Outros jogos do Campeonato Brasileiro foram assim. Não tem explicação o que aconteceu no primeiro tempo. Então, o Inter vai atrás, busca o resultado, consegue um empate no final de uma maneira dramática, mas são 2 pontos perdidos. Inegavelmente, são 2 pontos perdidos, tá? Agora, eu tento olhar o lado positivo. Eu fico imaginando assim, vamos trocar aqui o resultado de hoje pelo resultado de quarta. É isso. Entendeu? O jogo de tabela, Vaga, é exatamente isso. O jogo de quarta, quem sabe um empatezinho lá contra o Santos na Vila e uma vitória contra o Vasco, tava tudo bem. 10 pontos em 12. Aí o Munari vai dizer, mas o Inter tá atrasado. Tem razão também. O Inter tá atrasado no Campeonato Brasileiro, não poderia. Mas nós temos que entender que o Inter não vai ganhar todos os jogos. Eu quero que o Inter ganhe todos os jogos, mas o Inter não vai ganhar todos os jogos. Atuação, sim, aí a gente tem bastante tempo para debater, porque é o que fica pensando a curto prazo. Vamos botar então a que enquete. É quarta-feira contra o Fluminense. Posso começar o debate? Deixa eu só botar a enquete no Inter CCD. Até dentro só de pra uma gente... seriedade que a gente brinca claro, muito, mas eu queria falar muito sério sobre isso. Sabe o que mais me chama a atenção, Vaguinho? E eu elogiei muito isso no Inter. O Inter fez 10 pontos em 12, o que é maravilhoso. É campanha de campeão, né? Mesmo jogando 3 partidas em casa. E de equipes hoje, por exemplo, uma das equipes que o Inter jogou foi o Ceará, que ganhou do Cruzeiro, né? De virada. E então, mais mérito ainda, né? Mais mérito ainda. Entra por ali, Diogo. Vamos fazer Diogo Oliveira. Até o fim, até o fim. Não tem a mínima condição, não tem o mínimo gingado. Nossa senhora. Tu jantou mais que o Vaguinho, é isso? Barbaridade. Não, o Diogo eu tava ouvindo quando eu cheguei, ele tava na rádio, tava ouvindo os comentários dele, me irritei já no caminho pra cá. Mas eu queria fazer uma César, tu quer ponderação. No debate fundo, vamos dar só enquete no Eu queria ar fazer aqui, uma ponderação, pois não, é enquete. Vamos só botar a enquete, que depois a gente vai continuar o debate, senão a gente interrompe todo o tempo. Não quero interromper mais ninguém aqui. Olha aqui, ó. O Inter tem o Fluminense no meio da semana. Então, pelo que o Fluminense está mostrando aí, enfim, pós-mundial, são 4 derrotas. O Inter é favorito na quarta-feira, Copa do Brasil? Sim ou não? Votem, participem muito, votem muito, votem muito. Agora sim, vamos emendar o debate aí, CCD. Eu queria, Vaguinha, dentro dessa ideia, e eu elogio o Inter pelos resultados, qual é destes jogos que tu te convenceu que o Inter estava no caminho certo? Algum destes jogos tu saiu assim dizendo o seguinte, mudou, voltamos a jogar. Primeiro tempo contra o Ceará. O único jogo que eu não vi foi o jogo do Santos. Que a gente tava que já eu não consegui ver com atenção, É. assim. E depois, até conversando contigo fora do ar, tu me disse, os últimos minutos foram terríveis, de alta pressão. Respondendo a tua pergunta, primeiro tempo contra o Ceará, Esse foi um jogo... o Inter deu sinais de que era o Inter do ano passado, assim, de retomada, E o final com construção do jogo de jogadas. E o segundo tempo de hoje, o Inter amassou o Vasco. Sim. Só que teve azar, teve bola na trave, né? Faltou um pouco mais de... Por exemplo, o Alan Patrick, que jogou tão bem os últimos jogos, hoje ele não foi bem, foi substituído, né? Mas a atuação que mais me convenceu foi o primeiro tempo contra o Ceará. E tem uma titularidade do Inter, César. A gente vai misturar os E o assuntos. Diogo não, e o Diogo, só para dizer, o Diogo também tá Já- na casa, já vamos participar. Já vai entra dar no debate. o talo. Mas há uma titularidade do Inter que não é defensável no campo. Ela é da cota estrita da confiança do treinador. São razões do técnico que mantém completamente alheio àquilo que é feito no gramado Bruno Henrique entre os 11. Bruno Henrique é um segundo volante que não porque não queira
porque ele não é um sujeito que se desinteressa ou se desconecta, ele é daqueles interessados. Sempre foi na carreira dele. É uma liderança, inclusive, do Inter. Mas hoje, ele não consegue fazer o que o Roger gostaria que ele fizesse. Área a área, marcação, acerto de passe, velocidade na bola, velocidade de execução, ele não entrega. E ainda assim ele se repete titular, e essa é uma decisão que é legítima, porque o cara que escolhe é pago para escolher, mas é da cota específica da confiança do técnico. A titularidade do Bruno Henrique não se defende no campo. Pois é, mas o que fazer no time do Inter? Como mexer? O que colocar pro lugar no Bruno Henrique e tirar ele do time? Não, a direção do Inter tinha que ter colocado um camisa 8 mais cedo à disposição do Roger. Mais cedo não. Pra O quarta-feira cara tinha que estar aqui à disposição do Roger. Para quarta-feira... Nós estamos pensando em quarta-feira. Por exemplo, quarta-feira, Luiz Otávio com o Thiago Maia. Hoje poderia ter testado o Luiz Otávio na primeira com o Thiago Maia na segunda. Poderia ter testado. Só que é o que tu disse, Lucianinho. O cara é de confiança do treinador, sempre pega junto, é bom de vestiário. Enquanto não chegar um reforço incontestável, eu não acredito nessa troca para quarta-feira do Luiz Otávio na primeira com o Thiago Maia na segunda. Mas eu te responderia, além dessa questão do Bruno Henrique, no final da nossa transmissão, eu dizia o seguinte, que o Inter não vai dar para resolver agora porque não trouxe um jogador para a função. Mas o Inter tem de debater o Bruno Henrique para mais adiante, né? Não é nada contra ele, mas é que é uma peça que está travando. Hoje, no segundo tempo, quando ele sai, e o Inter muda o desenho tático daí, né? Fica só o Thiago Maia de volante, o Wesley vai lá para dentro da área como centroavante, junto com o Borré, e o Inter fica com o Tabata de um lado, o Carboneiro do outro lado e o Alan Patrick por dentro. Aí depois ele vai trocando, entra Vitinho, aí entra o Raikkonen e tal. Mas bastou o Inter fazer isso, tirar essa peça, que o jogo fluiu com muito mais naturalidade. Virou meia linha de fato, né? O Inter 29 do primeiro tempo não tem nenhuma finalização. Quando sai o gol do Ryan, César, o Inter tem 0 finalizações. Era assim, eu vi o jogo. 0. E aí o jogo termina com o Inter com 20 finalizações. Quer dizer, o Inter... taticamente ele conseguiu destravar o jogo e ele foi buscar o empate. Então, chamou atenção aquele início, né? Pois é, mas assim, então assim, o Inter tem que se convencer em última instância, aí objetivamente o jogo contra o Fluminense, que o Inter não é um super time, que o Inter é um time médio que às vezes faz boas atuações, porque tem bons jogadores, mas não tem nenhum cara de seleção brasileira, ou da seleção colombiana é reserva. Se o Inter não jogar com corda esticada, batalhando, lutando, gotas de suor, ele sofre contra todo mundo. Sabe? E o Inter parece que hoje teve um pouquinho de soberba, inclusive. Ouvindo teu comentário agora na rádio, no final da jornada. Te irritou? Irritaste? Não, tô brincando, mas em determinado momento tu falasse que o Roger admitiu que o Inter dormiu. Sabe que eu tenho não adianta só admitir, né? Exatamente, mas foi nessa hora, mais ou menos nessa linha de raciocínio. O Inter precisa entender também que não é tão superior. Não é, porque claro. sempre justifica em algo que não é da linha do jogo. É anímico. Mas que a gente entrou... Me lembrou o Renato nos seus momentos aqui. Que chega uma hora que tu tem que dizer, cara, hoje o Diniz, o Vaguinha na jornada disse isso. O Roger não encontrou o Diniz. Eu não sei qual momento da jornada que eu te ouvi falar isso. No fim do primeiro tempo. Eu disse assim, o Roger não encontrou o Diniz. Foi exatamente isso que aconteceu. Não foi que o Inter não quis. Não. O Diniz botou uma linha bem avançada e o Inter não encontrou. O Inter até fez... É preciso dizer também, te dizer também que o Vasco fez um baita primeiro tempo. Por isso. Mas o Vasco assim, jogou muita bola. O David, que com a minha camisa, a camisa vermelha, é um gatinho, foi um gatinho com a camisa do Vasco, mas jogou demais. O Piton, lateral esquerdo, joga muito, né? O cara fez uma grande partida, cara. O gol do Vasco foi ensaiado umas 5 vezes. O Paulo Henrique, o lateral direito. Gira, e os dois trocando inversão de jogada. Eles não erraram uma inversão de jogada, César. Mas o Roger falou isso na coletiva, Vaguinha. Acho que jogaram muita bola. Eu tava chegando no portão da TV que ouvindo a coletiva do Roger, ele disse: é difícil de marcar os times do Fernando Diniz. Não, tudo bem, mas os outros times. Falou isso também. Mas os outros times, de alguma maneira, estão conseguindo marcar, porque o Vasco não tá super bem na tabela. Mas assim, a atuação que o Vasco teve hoje, e aí tem um pouco a ver com o desempenho do Inter, mas mesmo assim, os caras jogaram muita bola. O Inter, por exemplo, marcou alto, que é o que tem que fazer contra times do Fernando Diniz. Só que o Inter marcou alto, mas marcou errado, não conseguiu marcar. O Vasco, todo o tempo o Vasco saía. O Inter não conseguiu marcar alto contra os times do Fernando Diniz. Eu já não sei.
Mas tu não pode deixar os caras sair jogando. eu já não como o Inter sei. fez. Mas Claro com que aquela sim. seda de bola ali com a zaga, com o goleiro ali. tem que Vaguinha, marcar eu em não cima. discordo de nenhum dos itens técnico-táticos que o Diogo e você na jornada, o César Argola trouxeram, sobre a passagem dos laterais, sobre o quanto o Inter não encontrou o Fernando Diniz. Mas, além de tudo isso, há uma questão que me parece anterior, que é o fato de o Internacional, por meia hora, não ter competido. O Inter não marcou a movimentação, por não encontrar, mas porque marcava de longe, porque marcava lento, porque o passe era em paralelo ao gol, porque algumas das suas jogadas eram de uma velocidade paquidérmica, porque alguns dos seus jogadores estavam imaginando de fato um PSGismo que não existe aqui, e mesmo o PSG ou o Chelsea, que fizeram a final da Liga dos Campeões, eles são o que são, porque eles competem todo o tempo. Em que universo paralelo os jogadores do Internacional imaginam que eles, por um dom divino concedido sobre cada um, não precisam competir? Mas, meu Deus, e não é de hoje, Lucianinho. Eu vi isso ao seu lado contra o Vitória, no Beira-Rio. Ganhou de 1-0 aos 48 no golaço do Bruno Tabata, e o melhor em campo foi o Rocher, eleito por nós. Então, o que se repete, e aí o Diogo traz um negócio que é perfeito. Se o Roger, que é um excelente treinador, constata que o Inter vive essa cena da tal oscilação, só constatar não vai bastar. Se não corrigir a oscilação anímica, a oscilação do emocional, dessa desconcentração inacreditável, o Internacional pode perder. Mas tudo como é em que tu Copa, corrige tudo. isso, Maurício? Você pegando e sacudindo os caras, Olha, porque não tá um pouco na Pra índole mim é do caso de time terapia ser já. assim? Pra mim é caso de terapia já. Não, porque assim, ó, não adianta tu gritar com os já caras aconteceu- que Mas resolve. se é caso de terapia, aconteceu várias tu tá vezes. justificando fora da bola o problema. Não, mas eu vou te provar porque que eu não tô justificando fora da bola. Mas Diogo, Primeiro, desculpa, porque eu acabei de dizer que. Mas o Inter contra o Ceará não teve essa postura. Contra o Santos, no primeiro tempo, não teve Contra essa o Vitória, postura. mas é que tem que ter sempre. Então tem em alguns jogos, eu não vejo Por como um isso? problema crônico. Tem em alguns jogos, mas em outros não tem, gente. A gente não falou sobre isso. A gente não debateu isso depois do jogo contra o Ceará. Por que que eu acho que não é um olhar fora da bola, César? Porque, primeiro que eu tô dizendo aqui que o Inter não é um super time e ele tem que ter consciência disso. Se ele não lutar, se não tiver gotas de suor, ele vai sofrer contra qualquer time. Não, e, por fim, o segundo argumento, que esse eu acho mais assim, incisivo. Se o Inter não tivesse, no segundo tempo, contra o mesmo Vasco, que o engoliu no primeiro tempo, se ele tivesse minimamente sendo engolido no segundo tempo, tudo bem. Mas contra o mesmo adversário no segundo tempo, chutou 20 bolas no gol, trocou o desenho tático, o pobre do Vasco ficou enfiado dentro da área. Se Então, fosse, assim, se fosse o bate-bola lá no Rio de Janeiro, agora, na terra do Maurício, talvez esteja dizendo o seguinte: Vasco encontrou o seu futebol e no segundo tempo só deu espaços porque cansou. Seria justo dizer isso? Não, porque eu o Vasco acho que não sim, cansou. porque o marcou Vasco com cansou. intensidade. Não, eu tô Não. colocando. Se o Vasco quiser fazer a leitura criando isso, é que eu acho que futebol, primeiro, eu não posso olhar o jogo tão somente pelo meu viés. Eu tenho um adversário lá. Rui Carlos Osterman. E os caras. Não. Não, Mas digo, eu tô Rui dizendo Carlos Osterman diria isso. isso, mas Olhar pelo o adversário pelo outro lado hoje, também, né? eu tô com vaguinha. O primeiro tempo do Vasco hoje, para o Munari que gosta desse jogo mais propositivo, de campo inteiro, o primeiro Vasco hoje é uma aula de futebol. Primeiro, eu nem falo primeiro tempo inteiro, porque o Vasco também não tem grandes jogadores assim. Mas, Não, Paris Saint-Germain jogando no Mas- Beira-Rio. mas- faz o gol com 10 finalizações em 27 minutos. exatamente. Impressionante. Munari, ó, Ah, números botei na 11, tela então, aqui, ó, mas- só pra gente ter uma... Mas Bom, não só isso, 11 a não 10. só isso, Munari. Munari, mas não só. Eu nem falo tanto nas sinalizações, que tu sabe o que eu penso desses números. Eu falo do volume. Entendeu? Vou me levantar aqui, tá? Posso me levantar? O que eu quero te dizer é o seguinte, é que aqui, ó, fala 30 do primeiro tempo, a gente tá vendo aqui 27 finalizações Isso. para o Inter e 15 para o Vasco. Quando sai o gol do Ryan, o Vasco tem 11 finalizações. E ele termina o jogo com apenas mais 4. E o Inter não tinha nenhuma. Quer dizer, o Inter no segundo tempo, 26. ele praticamente, durante todo o segundo tempo, ele fez as 27 Mas tu finalizações. concorda, É uma diferença muito tu grande. concorda que se eu quiser fazer narrativa do jogo, eu posso dizer que o Vasco cansou? E eu não Eu, posso. eu eu acho não- que o Vasco Tá, cansou mas mesmo. Mas eu não, Pô, mas eu não correto. posso. Mas aí eu não Não acho que posso. ele é cansado, Mas aí tá? eu não posso atribuir as 27 finalizações ao cansaço do Vasco. cansar Só um também. pouquinho, cansou. Concordo, é isso que Eu eu quero. acho que daí o Inter teve melhoras, Não, o mas eu- Roger conseguiu encontrar uma alternativa de saída diferente, Não, ele mudou o esquema, né? mudou o esquema. Não, mas tem que relativizar, César, me parece o seguinte, é muito boa a história do bate-bola do Rio encheado e R dobrado, as coisas e tal.
Tá mas 28 graus. inclusive. 28 graus lá e tem jogo no Maracanã acontecendo agora. Então. Mas o lance me parece, quando eu falo no anímico anterior, a tática e técnica que não são excludentes, jogo, e você usou isso no intervalo. Nos primeiros minutos de jogo, esses 27, 28, 30, o Inter, e não é força de expressão, tá? O Inter perde todas as divididas, no ar e embaixo. Aí não é estar fora do lugar. Aí não é confronto tático vencido pelo Fernando Diniz. Aí é 1 para 1. É o taco de um com o taco de outro. E perder todas, e veja, não é força de expressão, todas as divididas significa que você não está no jogo. Por que razão? Mas o problema Isso no o jogo Inter da lá dentro tem que quarta-feira, enxergar. E para quarta-feira, eu vou Tu dizer tem que uma decisão quarta-feira, isso Então. não entra no teu subconsciente. Eu tô tentando imaginar aqui, tentando colocar isso. O lado- Não mas, entra o lado, ali. mas o lado positivo é que quando o Inter mostrou esse tipo de comportamento em jogos no Campeonato Brasileiro e precisou mudar a postura na Copa Libertadores, e aí eu cito os 2 jogos que o Inter foi bem e garantiu a classificação, lá no Uruguai contra o Nacional, jogou ligado, e sempre o Bahia aqui, né? 220 e contra o Bahia aqui, apesar de ter saído mas é o atrás seguinte, né, no Vaguinho? placar. É como disse o Vitão e o próprio Fernando certa vez, não dá pra esperar a água bater na bunda pra É isso jogar, pra correr, É isso. porque uma hora pode não dar certo. Não, mas aí é que tá, Lucianinho. É que daí a gente tem que olhar para os outros jogos. Os outros jogos recentes, o Inter não teve isso. Aliás, teve contra o O Vitória. Inter sofre contra. Contra o Vitória. Eu acho que a questão, para mim, ela vai além da questão mental. A questão do Inter é, o jogo do Inter só funciona quando consegue encaixar a marcação adiantada.